Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar assento. Vamos estar fazendo uma leitura, várias leituras, mas prometo ser bem rápido. E um texto bem conhecido. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos estar relembrando também um pouco da última pregação que eu tive a oportunidade aqui, né? É um assunto que se estende nessa pregação de hoje, amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos estar lendo assim. O que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, esse é um assunto muito sério. Nós devemos estar sempre com essa palavra no coração, porque nós devemos perseverar no crer, perseverar em fazer a vontade do Pai. Que ele está dizendo ali que, essa palavra está dizendo que nós nos vamos nos vestir de uma veste branca naquele grande dia no encontro com o Senhor. Uma veste branca reluzente, ainda por cima. Quem é que gosta de se vestir de branco? Aquele que não gostar, paciência, vai ter que se vestir de branco e ainda por cima reluzente, uma resplandecente forma diante da face do Senhor, porque a face do Altíssimo está brilhando, está reluzente, está resplandecente, e assim é que nós vamos estar diante dele, porque assim como nós o veremos, assim nós estaremos como ele, porque assim diz a sua palavra. E nós vamos estar ali prestando conta ao nosso Deus de tudo quanto nós fizemos, o que está escrito no livro da vida, de tudo quanto está ali acentuado ali, anotado no livro da vida. Na pregação passada, a oportunidade que tive, estive lendo no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36, que Jesus falava assim, que de toda palavra torpe, ou de toda palavra sem poder, uma palavra assim que possamos soltar assim à vontade, nós vamos estar dando conta de tudo quanto falarmos no dia do juízo final. Então, vejamos que não só as nossas palavras, mas como tudo está anotado no livro da vida. Tudo quanto nós fizermos, tudo quanto nós cometermos, de tudo quanto nós falarmos, de tudo quanto nós agimos nesta terra, seja aqueles que já morreram e toda essa população que no mundo há hoje. Imagina, a população do mundo hoje já chegou a 8 bilhões de pessoas no mundo, fora os que estão dormindo, os que estão mortos. Toda essa população está tudo anotado, está tudo no controle do nosso Deus, até mesmo as nossas palavras, tudo está no controle do Pai.
Mas é interessante isso, e que não é de hoje, e que esse livro existe. Não é do Novo Testamento, não é da época de hoje, que o nosso nome está anotado, e que nossos atos estão lá anotados no livro da vida. Isso vem desde o princípio. Vamos estar abrindo também a nossa Bíblia, no Salmo 56, versículo 8. Peço que coloque aqui para a gente estar. Salmo 56, verso 8. Vamos estar lendo para a gente ganhar tempo. Tu contaste as minhas vagueações, pois as minhas lágrimas do teu olho não elas do teu livro. Aleluia! Imagina que até mesmo as nossas lágrimas estão anotadas no livro da vida. Imagine vocês, aqueles amados irmãos que são mais emotivos, que choram mais, a quantidade de lágrimas está anotada no livro da vida. Lembra daquela frase que você viu? O anjo recolhe as suas lágrimas e coloca diante do Senhor, pois elas estão anotadas no livro da vida. Observe que isso não é de agora, desde o princípio da palavra, que o livro vem sendo ali anotado todas as coisas, inclusive nossas lágrimas, as nossas petições, nosso clamor, as nossas palavras que soltamos, até palavras soltas, palavras sem intenção, como Jesus falou. As palavras soltas, palavras que nós falamos assim, sem intenção, palavras que você fala de maneira sem pretensão, são anotadas. E as suas lágrimas são recolhidas e anotadas no livro da vida. O livro que vai ser aberto naquele grande dia. E tem outras grandes maravilhas que nós podemos estar percebendo que também Daniel, no capítulo 12, versículo 1, também vai dizer, aleluia, vamos estar lendo, Daniel 1, 12, 1. Toda a igreja. Ele começou a escrever esse livro e anotar tudo. Todas as anotações do Senhor estão sendo feitas nesse livro. E lá no livro de Moisés, no livro de Êxodo 32, 32, vamos estar lendo. Êxodo 32, 32 até o 33, aleluia. E agora, pois, Penoso será, se não ouviste-me, peço teu livro tens feito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este deixarei eu o meu livro. E aí está o livro do Senhor. Deus aqui nesse momento, Deus está muito, podemos dizer assim, bravo,
aborrecido. E ele está com a intenção de riscar aquele povo do livro, do seu livro. Eu riscarei esse povo do meu livro, do livro da vida. E Moisés ali se coloca diante de Deus e no meio, na frente daquele povo, pedindo ao Senhor que não fizesse tal coisa. Ele intercede a Deus por aquele povo, porque Deus estava muito irado com aquele povo. Por quê? Porque aquele povo pecou contra Deus. Pecou contra Deus. E Deus estava muito irado, a ponto de querer riscar os nomes de todos daquele povo do seu livro. Moisés se colocou diante do Senhor ali e falou assim: não, Senhor, não faças tal. Se o Senhor riscar o nome desse povo do livro, do seu livro, risca o meu também. Porque eu não quero entrar na glória, eu não quero estar diante do Senhor sozinho. Eu tenho que conduzir esse povo a estar com o Senhor. E ali Moisés conseguiu em que Deus voltasse atrás, mas que pecado terrível é esse, e que Deus ficou tão irado, porque aquele povo pecou contra Deus. Que pecado tão terrível era esse? É o pecado da idolatria. A idolatria, Deus se aborrece tremendamente quanto a isso, e que ao ponto de ele querer riscar, tirar o nome daquele povo do seu livro. No dia de hoje, nós temos muitos teólogos, estudiosos, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas essa palavra aí, ela vai de contra essa teoria. Porque se a pessoa não se manter ali fiel ao Senhor, se ela não se manter diante do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, se chegar ao ponto de aborrecer ao nosso Deus, ao Deus soberano, ele ficar irado, ele vai riscar o seu nome do livro da vida. E Moisés ali conseguiu essa façanha, essa intercessão, fez com que Deus mudasse de fazer essa coisa, de fazer esse ato de riscar aquele povo do seu livro. E olha que ali Moisés diante de Deus, clamando a ele que não fizesse, colocando-se diante entre Deus e o povo, e Moisés falou: não, se risca o nome dele, risca o meu também. Moisés pedindo ao Senhor que não fizesse. E assim eu vejo uma coisa muito interessante que nós devemos analisar sobre as costas, de como arde as costas de um líder que tem a responsabilidade de carregar um povo, um rebanho, que são o trabalho e a responsabilidade de um pastor. E o amor que esse pastor tem pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, de conduzir esse povo até o trono da glória de Deus Altíssimo. A responsabilidade que ele tem diante de Deus de carregar esse povo. E ali ao ponto dele se colocar diante de Deus e falar com o Senhor: mata-me, risca-me do teu livro. Eu prefiro ficar fora do teu livro, mas que o Senhor não deixe nenhum desse de fora. Que o Senhor leve a cada um. E Deus, observando o tamanho amor de Moisés por aquele povo rebelde, aquele povo de atitudes ruins. É nesse momento, pastor, que eu lembro de que certa feita a gente estudando aqui, perguntou-se assim: se ovelha morde,
ovelha morde. E a mordida da ovelha dói muito. Ela tem aqueles dentes cerrados assim, que só come capim. Aquilo é igual alicate. Quando aperta, dói muito. Ovelha machuca. Ovelha morde. Uma oportunidade assim, de uma pregação começa, eu perguntei ao pastor Mariano: Pastor Mariano, ovelha morde ou não morde? Morde, dói muito. Mas mesmo assim, aquele homem se colocou diante de Deus e falou assim: não, Senhor, salva esse povo, tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia desse povo, e não risque ele do teu livro. E vamos prosseguir. Nesse entendo em que nós temos que perseverar em agradar ao nosso Deus, em estar diante do nosso Deus, em não fazer com que Deus venha se irar contra nós, contra os nossos atos, em observar as suas leis, os seus mandamentos, porque esse pecado da idolatria, esse pecado de desobediência a Deus, o qual ele se irou e se irou muito, e foi ali quase que fatal para aquele povo. Vamos estar lendo aqui em Êxodo mesmo, 17:14, que vocês vão ver o que Deus fez com um certo homem também, que Deus falou para Moisés: escreve isso no livro, para que seja muito lembrado. Vamos lá, Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. Veja que esse homem, Ameleque, foi marcado no livro. Deus pediu a Moisés: escreve o nome desse homem no livro. Porque ele foi riscado naquele grande dia em que todos vão estar na presença do Senhor. Nós vamos ver esse nome sendo pronunciado, Ameleque, e será riscado no livro da vida. Triste, coisa triste, é triste demais. Isso é uma situação que está ali e falou assim: escreva no livro, entendeu? Para memória, para a gente se lembrar do que pode acontecer. Não ficar levando a nossa vida no oba-oba, confiando de que uma vez salvo para sempre. Devemos perseverar na nossa salvação, devemos segurar com força e não perdermos essa tão grande oportunidade. Devemos agarrá-la com unhas e dentes e estar analisando a cada dia, ao ponto de a gente segurar com tanta força, lembrar que naquele grande dia você será lembrado, que o teu nome vai estar lá escrito. Porque até você ter esse nome escrito no livro da vida, pense você nos seus atos, na sua vida, como era. Quando você aqui chegou e que se entregou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, em que seu nome foi escrito nesse livro, veja tão grande conquista, tão grande feito, e você deixar isso se perder. E você perder isso de uma maneira tão fácil, em que você possa olhar para trás e analisar como era a sua vida.
De repente você está banalizando tão grande ato de Jesus na cruz, banalizando a dor do nosso Senhor na cruz, e deixar que o seu nome seja riscado do seu livro. Vamos abrir lá em Lucas. Aleluia. Lucas 10, 20. Vamos ver a palavra que Jesus mencionou para os discípulos. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitai aos espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus, quando envia os 70 discípulos para ir nas cidades e aldeias vizinhas, ele dividiu os 70 em 35 duplas de discípulos, para anunciar que Jesus estaria naquele lugar, naquelas aldeias, naquelas cidades. E os discípulos, ao chegar naqueles lugares, os demônios se revoltavam, se rebelavam. E os discípulos oravam, expulsavam os demônios, curavam os enfermos, e se alegraram muito. Ficaram muito alegres, muito contentes, porque eles faziam isso em nome de Jesus. E eles expulsavam os demônios, curavam os enfermos e anunciavam que Jesus estaria naquele lugar, estaria ali, naquela cidade, naquela aldeia. E eles voltaram para Cafarnaum, ali onde estava Jesus, esperando por eles. E chegando lá, eles começaram a fazer o relatório e se apresentar diante de Jesus, falando: mestre, nós fizemos assim, fizemos desse jeito, e os demônios se submetiam a nós, e a gente expulsava, a gente curava, e estavam muito radiantes e alegres. E Jesus vai e fala para ele que não se alegrasse por isso, e sim se alegrasse pelo seu nome estar escrito no livro da vida. Veja tamanha importância. Tamanha a importância de você manter o seu nome lá escrito nesse livro, manter os seus atos ali formalizados nesse livro, no livro de Deus, no livro que ele começou a escrever desde o início da criação. Jesus ensinando aquele povo como eles deveriam agir, e eles ali se alegraram e dizendo as maravilhas do que Jesus fazia e como eles poderiam fazer também usando o nome de Jesus. Jesus falou: se alegrem com os seus nomes que possam estar escritos no livro da vida. Eu lembro muito bem que quando eu saía assim também em grupos, evangelizando, pregando a palavra, chegando lá, uma família abria as portas para entrarmos, e ali a gente fazia um culto, orava, louvava, e ali Deus operava, as pessoas aceitavam a Cristo, oravam pelos enfermos, e depois recebíamos a notícia que houve cura, e no final do dia a gente voltava para a igreja alegre, contente com tudo que nós tínhamos visto, muito satisfeito, contando para um, para outro, aquela alegria, aquele terror que Deus fez, as maravilhas que Deus tem feito no meio daquele evangelismo, daquela ação que a gente fazia, visitando as famílias. E essa alegria, Jesus fala, essa alegria é boa, é agradável, mas nós devemos nos alegrar muito mais, pela razão de que nós estamos escritos no livro da vida, e termos cuidado de manter o nosso nome lá nesse livro. Temos o cuidado para que o inimigo não venha nos roubar essa grande alegria, porque Satanás está assim à espera. Satanás está rodeando
querendo te roubar. Porque quando Deus nos criou, nos deu a incumbência de pregarmos o Evangelho na terra, os anjos almejaram ter essa função. Tamanha a importância dessa função. Mas Deus falou, não, essa função é para os homens. E Satanás, na sua espreita, assim como ele espreitava lá o Jó, lembra quando Deus estava reunindo o seu povo, quem estava no meio do povo de Deus? Satanás. E ele ali, Deus vendo ali a presença de Satanás, perguntando para ele, diz, viste o meu servo Jó? Falando assim, ele está bem? Ele é próspero? Ficou ali mostrando para o Senhor, também o Senhor dá tudo para ele, ele tem tudo, ele é rico, com fartura, claro que ele glorificativo. Mas ali Satanás pensando que Jó iria fracassar, Jó iria deixar com que o seu nome saísse do livro da vida, e falou com Deus, deixa eu tocar nele para ver se ele vai te honrar, se ele vai te adorar. Deus permitiu que Satanás tocasse os seus bens, mas Deus falou bem para Satanás, não toque na vida dele. E ali, todos sabem da história que aconteceu. Jó passou um período muito triste, perdendo saúde, perdendo os bens, mas ele perseverou até o fim. Perseverou até o final, como está escrito naquela palavra ali, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jó perseverou. Jó se manteve firme na presença do Altíssimo e não deixou que o seu nome saísse do livro do livro de Deus. Mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as aflições, mesmo com todas as batalhas, mesmo com todas as afrontas, ele não permitiu que o seu nome fosse retirado do livro da lei, porque muitos, por muito pouco, se permite sair do livro, se permite sair das escrituras, sair das anotações, porque eu lembro, muito interessante, o pastor deve ser bem familiarizado com isso, porque ele é professor. Quando eu era criança ainda, que eu estudava no colégio, que a gente tinha aquela carteirinha para entrar no colégio, e qualquer falha era anotada na carteirinha, né, assim, pastor? Aí tinha as estrelinhas. Tinha estrelinha azul e tinha estrelinha vermelha. Era o livro. Ali é o histórico do estudante. É o livro da lei. E quando a gente fazia lá uma artezinha que saía da linha na escola, aí quando você pegava a sua carteira na hora de sair, que você ia para casa, você abria a carteira e estava lá carimbado, ó, uma estrela vermelha, misericórdia. Minha mãe vê isso, é certa. Uma estrela vermelha na minha carteira, minha caderneta. E ainda quando tivesse recomendações, aí é que era pior ainda. Solicito a presença dos pais na escola, uma estrela vermelha. Pô! Você sujou o seu livro, você sujou a sua história na escola em que você estava. Você vê como a vida imita as coisas de Deus. Nós, para sermos doutrinados, para sermos ensinados, nós temos um livro, aquela carteirinha de colégio, que vinha ali nos
ensinando a nos manter firme, obediente na doutrina, obediente na escola, obediente em casa. E tudo quanto ele fazia ali, se fosse de bom, estava anotado também, estrela azul, parabéns, comportamento exemplar, nota boa. As notas das provas eram tudo lançado naquela caderneta. O livro, o teu livro, o livro da tua conduta na escola, estava escrito ali. Hoje em dia ainda tem esse livro. Hoje constrange, Mas que pena! Que pena! Hoje a caderneta constrange o aluno. Mas fique sabendo que o livro da vida ainda existe. O livro do Senhor, que ele começou a escrever desde o início da criação, ainda está lá. Está sendo tudo anotado lá. Será que você tem estrela azul lá no livro da vida? Será que você tem estrela vermelha? Será que você tem observações anotadas pelo Senhor? Será que você está com notas vermelhas? Com notas boas nas provas? Hoje é culto de milagre. Nos colocamos diante de Deus para pedirmos a Ele por nossas necessidades, por aperto. Saber que alguns apertos é nos dado pelo Senhor, para ver como nós nos comportamos, como suportamos as lutas, porque as lutas vêm para nos fortalecer. Lembra-se quando Jesus saiu do Rio Jordão, foi batizado, foi levado pelo Espírito Santo, para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Às vezes nós estamos passando por lutas, por provações, por necessidade, para ver até onde é que você leva o nome do Senhor, para onde você está se comportando e se manter diante do Deus Altíssimo, na sua obediência. Tem aqui uma ocasião em que as pessoas, na hora do aperto, mesmo servindo a Deus, eles, na hora do aperto, da agonia, eles iam consultar outros deuses, assim como fez o povo de Israel, e fez lá um bezerro de ouro para adorar, e Deus se irou muito. As pessoas às vezes passam por um apertozinho e falam assim: não precisa nem ser assim, vou consultar um cartomante, até mesmo um horóscopo. Você escuta no rádio assim, meu horóscopo, né? Ele vai falar do horóscopo, para saber como é que eu vou, qual é o meu número da sorte hoje, porque o negócio está difícil, estou fazendo campanha, mas não está adiantando, eu vou fazer uma consultazinha aqui para ver se melhora. E assim ele fica, mesmo servindo a Deus, mesmo lá buscando a presença do Senhor, mas dá um pulinho lá na consulta aos espíritos, na consulta cartomante, na consulta ao horóscopo. Isso aborrece muito ao Senhor. Isso tira o nosso Deus do sério, ao ponto dele querer, riscar o teu nome do seu livro. Então, amados, é tremendo. Vamos ver o que diz lá em Deuteronômio 18:10. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo os
seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro. Agoreiro, nem feiticeiro. Pois é, essa palavra diz e que a pessoa está passando por um aperto, uma necessidade, aí vai buscar um diagnosticador, um agoreiro, um adivinhador, vai atrás de bolotas de Satanás. Se você tem um Deus soberano, se você tem um Deus tão poderoso, se você tem um Deus que atravessou aquele povo pelo meio do mar, você tem a coragem de ainda fazer um bezerro lá de ouro para adorar, para tirar Deus do sério. Quando a irmã trouxe aqui o testemunho dela, de que ela perseverou 2 anos, de 2020 a 2022, 2 anos de perseverança. Aí você pode dizer assim: caramba, muito tempo. Esse acompanha hoje, se desanima. E ninguém começa a me acompanhar hoje. A pessoa seria demora mais tempo. Amado, é de acordo com a sua fé, com a sua perseverança, com a sua conduta diante do Altíssimo, que a sua bênção vem. E Deus olha para você e fala assim: servo bom e fiel. Como é que é, vocês? Sou do pouco, foste fiel do pouco, no muito te colocarei. E é assim para a gente aprender. Ser fiel, perseverante. Não é qualquer vento que te tira da presença. Não é qualquer situação em que você vira as costas para o Deus Altíssimo. Porque está tudo lá, gente, está tudo anotado, está tudo ali anotadinho no livro, seus atos, suas palavras, o seu nome, está tudo escrito, está tudo anotado. Estou precisando disso, urgentemente, quero para amanhã, não quero para ontem. E vai, se coloca diante do Senhor, eu preciso. Aí o Senhor não, chega o dia seguinte, não veio. Aí no dia seguinte, também não. Aí a pessoa faz assim, vira a pessoa: também não quero mais não. Vai embora. Isso pode estar agradando o nosso Deus? Isso pode estar agradando o Senhor? A gente pode estar achando que Deus está assim, à tua mercê, à tua vontade, de que você vai diante dele e você: eu quero. Já viu aquelas crianças? Eu quero. Aí a mamãe vai: toma. Se o nosso Deus Todo-Poderoso, faz com que a gente venha aprender a ser perseverante, aprender a ser obediente, venha aprender a esperar no Senhor. Por que nós não assim nos ensinamos aos nossos filhos? Não dá agora. Espera um tempo que for necessário para você ganhar tal coisa. Você não está sendo merecedor do que você está pedindo agora. Espera para ganhar. E outra coisa, faz jus para que
você seja merecedor. Faz com que você, ao pedir, você esteja merecendo ganhar. O que é que você está fazendo para o Senhor? Cadê você que não está aqui? Tem uma pessoa lá no hospital, lá, clamando pelo sangue de Jesus, clamando ao Senhor que vai ser curado, lá gritando, você nem vai lá visitá-lo, levar a palavra de salvação para aquele doente. Tem um que está preso lá e você nem vai lá visitar ele. Tem um monte ali na esquina, ali, indo para o inferno, você não vai lá pregar para eles. Está entendendo? Como é que você quer pedir, e quer que o Senhor te diga, pronto, toma ali para você, toma aqui. Não. Você está merecendo? Você está fazendo com que você possa ganhar e receber isso, tal coisa? Você está fazendo tal coisas assim para o Senhor? Está sendo fiel para o nosso Deus? Aleluia! Para encerrar, amado, estamos caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus, em Romanos, aleluia, em Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 9, vamos ficar lendo para a gente encerrar. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. As nossas palavras, os nossos atos, tudo quanto fizermos, se está escrito, se está anotado, as nossas palavras estão lá guardadas, gravadas, para que tudo seja analisado e colocado diante de Deus naquele grande dia, no grande dia do tribunal do nosso Deus. Quando você confessar aos homens, diante dos homens, você confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e que você abrir tua boca e confessar que Jesus Cristo é o meu Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós, mas que Ele é Deus. Você confessar isso diante dos homens, é como está escrito lá na palavra inicial, quando lemos, no Apocalipse 3:5, pode ler, por favor? Ele falou que nesse grande dia, ele vai estar diante de Deus, falando o teu nome, que está escrito nesse livro. Pode ler. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Veja que o que ele falou, se confessarmos diante dos homens, nesse grande dia, de maneira nenhuma ele vai arriscar o nosso nome do livro da vida. E ele vai confessar diante do Pai, e vai ler o seu nome lá no livro. Honrar o nome do Senhor para tão grande salvação. Honrar o nome do nosso Deus, em que deu o seu único filho, unigênito, deu o seu filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha vida eterna, você perseverar nessa tão grande salvação, esse grande dia em que ele vai ver essa palavra de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, ele vai ler o teu livro lá, vai ler no livro o teu nome, e diante do Pai, e vai dizer, chamar o teu nome e dizer diante do Senhor, esse aqui venceu. Esse aqui venceu. Meu amado, a salvação é muito preciosa. Nós devemos agarrá-la com unha e dente e não deixar escapar entre os dedos. Não deixe escapar tão maravilhoso e precioso prêmio que nos foi dado. E ele foi pago por um preço muito alto. Não desperdice. Não negligencie tão grande salvação. Não negue o sacrifício da cruz. Não deixe escapar. Mantenha-se firme. Mantenha-se segurando com toda a tua força, com todo o desejo do teu coração. Mantenha-se firme diante da presença do Altíssimo. Passa muito rápido. Passa muito rápido o tempo aqui. Ainda ontem eu falei, junto com o pastor, estávamos fazendo uma visita. Quando eu confessei o nome de Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu estou com 66 anos. E eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci dessas palavras, porque essas palavras elas estão vivas até hoje. Essas palavras elas estão trabalhando em minha vida até hoje. E é assim na tua vida também. Eu creio que vocês devem se lembrar muito bem dessas palavras quando você confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não jogue fora. Não desperdice. O preço foi alto demais. O preço foi muito caro. Foi preço de sangue. Doeu muito ali nosso Deus, nosso Senhor. Doeu muito. E Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas necessidades. Fazemos por ser merecedor dessa grande salvação, desse grande feito. Fazer com que sejamos merecedor e nos manter firmes nos propósitos do Senhor, em obediência às suas leis, em obediência à sua palavra, e nos manter firme na presença do nosso Deus. Não olhe as circunstâncias, não olhe. Mantenha-se firme para o alvo e não deixe que sua salvação venha se perder, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.